Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui, conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Hoje vamos saber um pouco mais sobre implantologia, uma área cirúrgica que se dedica à reabilitação de ausências dentárias por meio de implantes. Para falar sobre esse assunto, o Diálogos recebe o professor doutor Carlos Eduardo Francisconi. Ele é graduado pela Faculdade de Odontologia de Bauru em 1971. Obteve os títulos de mestrado, doutorado, livre docência e professor titular pela mesma instituição. Hoje atua nas áreas de clínica de estética, implantes e osseointegração. Francisconi, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. Para nós também é uma satisfação muito grande poder participar dessa entrevista para falar dos implantes dentários. Achados arqueológicos do século XVIII mostram que os egípcios e os povos da América do Sul já tentavam uma substituição de dentes perdidos por madeira e marfim. Mas foi somente na década de 60 que foi descoberta a osseointegração, que auxilia a implantologia em tratamentos dentários. Francisconi, explica pra gente o que é a implantologia. Realmente o implante é bastante antigo. A civilização etrusca, muitos séculos antes de Cristo, já fazia a própria colocação de pedras ancoradas ou cravadas entre dois dentes para substituir um dente perdido. É muito interessante. E com a evolução do mundo, realmente, também a ciência evoluiu, de tal sorte que os implantes hoje dentários, eles têm uma posição muito importante dentro do cenário da odontologia e até da medicina. De tal sorte que, na verdade, o implante, ele substitui uma raiz de um dente perdida. Isso funciona mais ou menos como se você tivesse uma ponte sobre um rio e colocasse aquelas pilastras para a ponte se apoiar. E a implantologia ela está dentro daquilo que a gente chama de ciência, que é a medicina dentária. Está incluída dentro da medicina dentária porque não são só os dentes que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com a gengiva, com ossos da face, usamos implantes também para certas correções e reabilitações até extra-orais. Então, os implantes estão dentro da odontologia, mas também servem de ancoragem para próteses extra-orais e até de prótese de fêmur, né, de ilíaco, de ombro, de articulações. O princípio é o mesmo, tanto... mais ou menos a mesma coisa. E o profissional que faz um implante, ele é formado em odontologia, mas também pode ser formado em medicina, ou é necessário as duas habilitações? Olha, a parte odontológica realmente tem que ser feita pelos dentistas, porque não basta só você colocar um implante de titânio dentro do osso. Você tem que ter os conhecimentos da odontologia, que são completamente diferentes dos conhecimentos médicos. Os implantes na área médica devem ser feitos pelos médicos. Por exemplo, você colocar uma prótese de fêmur para dar condições da pessoa voltar a andar. Esses são os médicos que fazem. Mas os implantes intraorais devem ser realizados realmente pelos dentistas que se submetem a cursos de preparação, de conhecimento, cursos paralelos, inclusive de anatomia, de funcionamento da face, realmente para recompor ou reconstituir a boca dentro de um contexto facial. E é um trabalho conjunto, de repente, de médicos e dentistas? Sim, a odontologia, especialmente na área dos implantes, requer não só o tratamento pelos odontólogos de diferentes especialidades, mas também de áreas médicas e paramédicas, porque muitas vezes nós temos que submeter os pacientes, em casos mais avançados, a procedimentos hospitalares. E aí nós precisamos de um médico, muitas vezes o anestesista, um ortopedista, um cirurgião plástico, associado às enfermeiras e todo um trabalho paralelo para poder reabilitar esse paciente. E hoje, quem tem um problema dentário, por exemplo, há uma outra alternativa a não ser o implante ou o implante é a melhor saída? Não, eu diria ao contrário. Eu acredito que os trabalhos reabilitadores, os tratamentos odontológicos, os tratamentos dentários de uma forma geral, são consagrados. E o implante veio como uma alternativa a mais para segurar uma prótese. Então eu posso ter uma prótese fixada nos dentes, eu posso ter uma prótese fixa, que é uma prótese removível, que é uma própria dentadura, e posso cravar pequenos cilindros de titânio dentro do tecido ósseo, do osso, para ficar uma estrutura para eu cimentar uma prótese. Imperceptível. Imperceptível. Perceptível. Hoje, com a evolução de toda essa ciência, nós temos procedimentos
totalmente seguros, previsíveis, muito pouco invasivos e em condições imperceptíveis, não só da sua colocação, mas também até do dente que é colocado sobre ele. Os pacientes que precisam de implante, quais são as causas para que haja essa necessidade? Existem inúmeras causas. Causas assim, por perdas dentárias, por cárie, por falta de tratamento, falta de cuidado das gengivas, falta de um atendimento, um acompanhamento odontológico correto, com frequência. E também tem as causas acidentais. Um acidente de bicicleta, um acidente automobilístico, onde se bate a face e se perde o dente. Aí é inevitável que nós teremos que intervir para colocar um retentor, vamos assim chamar, um pilar, para depois colocar uma jaquetinha, um dentinho para substituir aquele dente ou aqueles dentes perdidos. E vai haver uma necessidade de substituição desse implante ou a partir do momento que eu coloco o implante ele dura o resto da minha vida? O implante não foi projetado com tempo de validade. É um procedimento que feito adequadamente e com produtos corretamente desenvolvidos e todos eles controlados, eles são colocados e deveriam durar para o resto da vida. É que é muito forte para nós dizermos que o implante é para o resto da vida, como os próprios dentes muitas vezes não são. Mas não tem prazo de validade e cuidado com ele e com o complexo, você realmente pode ter os dentes implantados para o resto da vida. E quais cuidados seriam esses? Olha, os cuidados são os cuidados de rotina. A partir do momento que você incorpora um implante, um parafuso, junto com uma prótese na sua boca, você tem que fazer os controles periódicos no dentista, fazer uma boa higiene oral. O ideal é a cada 6 meses ir ao dentista. Nada diferente daquilo que nós nos propomos a cuidar dos dentes dos nossos pacientes. Qual é o tempo de observação? Depende de cada paciente, depende do seu potencial de motivação e de conhecimento de higienização. Quando o paciente não consegue higienizar corretamente, nós temos que ajudar. Quando ele consegue higienizar e se motivar adequadamente, é claro que os prazos das visitas são maiores. E essa competência é do dentista, saber identificar o perfil do paciente para que ele possa realmente traçar um projeto, vamos dizer, de manutenção do tratamento e a preservação, ou seja, a longevidade daqueles tratamentos que foram feitos ou eventualmente nem tratamento. Manter esse paciente sem tratamento dentário, que seria o ideal. E a gente fala no próximo bloco um pouco sobre os estudos na área de implantologia. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Voltamos e hoje a nossa conversa é com o professor da Faculdade de Odontologia da USP aqui de Bauru, Carlos Eduardo Franciscone. Em setembro deste ano, foi realizado aqui em Bauru, pela USP, o 3º Congresso Internacional de Implantologia. Foram 3 dias com palestras, cursos e mesas redondas que reuniram os principais nomes do Brasil e do mundo na área. Franciscone, explica pra gente qual a importância de um evento como este. Olha, Maíra, esse evento com características internacionais foi muito importante, não só para a nossa Faculdade de Odontologia de Bauru, que está completando 50 anos, agora em 2012, mas principalmente para a cidade e para o Brasil. Porque nós movimentamos não só profissionais da área, mas principalmente a própria cidade, nos seus apoios, vamos dizer, de transporte, de hotel, de alimentação. E isso realmente traz uma característica muito diferente para a cidade nesses 3 ou 4 dias que eles estão aqui. Mas o foco maior, evidentemente, é um congresso internacional, ou foi um congresso internacional, com dimensões de abrangência não só Bauru, como também no Brasil e exterior. Para você ter uma ideia, nós tivemos nesse evento 21 estados do Brasil participando, dentistas de 21 estados. E da América do Sul, 4 países estiveram presentes. E também, como profissionais para assistirem ao evento, vieram da França e da Espanha. E é exatamente nesse sentido de ter outros países e outros estados do Brasil participando do evento que a gente consegue compartilhar um pouco do conhecimento que a USP vem desenvolvendo nessa área de implantologia. Sem dúvida, a Universidade de São Paulo é muito grande, muito abrangente
E um evento dessa natureza é proporcionar não só a Bauru, mas todo o país principalmente, novas informações, novas tecnologias, as últimas pesquisas que são feitas em vários países de grande avanço, como o Brasil está muito avançado na área de implantologia, poder trazer e brindar essas pessoas que estão participando do curso com as novas e as últimas informações a respeito da implantologia. E a escolha da USP é exatamente porque nós temos na graduação de odontologia uma disciplina específica. Sim, a escolha da USP por quê? A Universidade de São Paulo tem 3 faculdades de odontologia, uma em São Paulo, uma em Ribeirão Preto e uma em Bauru. Então nós unimos as 3 faculdades de odontologia da Universidade de São Paulo para criar um evento que é repetido a cada 2 anos, uma vez em cada cidade. E agora é o terceiro que foi a nossa vez. E com isso, realmente também reforçar e motivar não só os nossos alunos de graduação como de pós-graduação a respeito da implantologia. Nós criamos realmente, definitivamente, a disciplina de implantologia dentro da Faculdade de Odontologia de Bauru já há alguns anos para o curso de graduação, porque é uma ciência que veio para ficar. Ela é nova? Mas ela veio para ficar. Então os alunos precisam aprender. E o pessoal da região aqui de Bauru, também na Universidade Sagrado Coração, encontra um mestrado na área? Sim, nós tivemos pessoalmente a oportunidade de criar dentro da Universidade Sagrado Coração a disciplina de implantologia no curso de graduação, há 12 anos, e foi o primeiro curso de implantologia na graduação que teve no Brasil. E depois, há 10 anos, também nós criamos um curso de mestrado e doutorado em implantologia, que nós coordenamos durante 10 ou 12 anos e no final do ano passado nós nos aposentamos, estou com 40 anos de profissão, nós nos aposentamos, mas deixamos um trabalho muito bem sedimentado dentro daquela universidade. E há uma procura de profissionais e estudantes de todo o Brasil na área? Sim, os programas de pós-graduação, seja de mestrado, seja de doutorado, seja de especialização, hoje em dia eles são muito procurados, não só nas instituições de ensino, mas também nas associações de classe que têm uma estrutura para poder dar aos nossos dentistas subsídios, não só na área de implantologia, mas de uma forma geral, a diferentes especialidades possíveis dentro da nossa área. Podemos dizer que o Brasil se destaca na área? Podemos dizer não, tenho certeza absoluta que o Brasil é um dos países mais desenvolvidos, especialmente na área de implantologia e em toda a odontologia, e na estética também. Tanto é verdade que hoje, nos Estados Unidos, Canadá, Suécia, alguns chefes de departamento e pesquisadores de altíssimo níveis são brasileiros. Eles vão fazer curso, são muito bons e acabam ficando por lá convidados para serem professores, pesquisadores e multiplicadores de opinião, não só naqueles países, mas para todo mundo. E além dessa parceria de profissionais que vão trabalhar no exterior, dentro das universidades de outros países também há desenvolvimento em parceria de estudos? Sim, nós temos, a Universidade de São Paulo tem muitas parcerias em diversos setores, inclusive na área de implantologia, com países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Suécia, que são muito desenvolvidos na área da implantologia. E quais os maiores avanços, podemos dizer, recentes? Os maiores avanços dentro da implantologia que eu vejo e que tem assim uma aplicabilidade de abrangência é a produção de implantes hoje com custos assustadoramente menores do que na época que a implantologia se desenvolveu. E isso faz com que a gente possa divulgar e atender um maior número de pacientes que até algum tempo atrás praticamente era impossível de serem atendidos em função dos valores extremamente altos que existia. Um pouco sobre o tratamento e o acesso aos implantes a gente conversa daqui a pouco. Ótimo. O Diálogos faz um breve intervalo. Até já! O Diálogos está de volta e quem conversa com a gente hoje é o professor doutor Carlos Eduardo Franciscone, da Faculdade de Odontologia da USP aqui de Bauru. Segundo o Ministério da Saúde, 85% da população brasileira necessita de tratamento dentário. Para isso, o governo federal criou o Brasil Sorridente,
um projeto que reúne ações em saúde bucal voltadas para cidadãos de todas as idades. Porém, aqui em Bauru, o SUS ainda não oferece serviços como implantes dentários gratuitos. Uma alternativa, então, é recorrer às universidades. Franciscone, como o senhor avalia o Brasil Sorridente? O Brasil Sorridente, ele foi uma iniciativa do governo Lula muito interessante. Inclusive, um dos responsáveis por essa iniciativa é um cirurgião dentista, Dr. Gilberto Pucca, que nós temos conhecimento, e que instalou dentro desse projeto as multiespecialidades, onde as pessoas podem ser tratadas em diferentes especialidades que necessitem dentro de um contexto odontológico. E a parte de implantologia ainda não está sedimentada dentro desse programa. Existem pequenas incursões, mas ainda não é um atendimento de rotina. Não existe aqui em Bauru, mas em lugar nenhum ainda. Pequenas incursões para a gente poder futuramente desenvolver alguma coisa nesse sentido, que será muito bom, porque há realmente a necessidade também da participação das empresas que fabricam os implantes, e hoje as empresas brasileiras fabricam muito bem os implantes, nesse programa, para que a classe social, as diferentes classes sociais possam realmente tomar, vamos dizer, contato com esse tipo de procedimento, além de nós precisarmos preparar dentistas para trabalhar nesses centros, né, de multiespecialidades na área de implantologia. Então, em Bauru, quem precisa de tratamento recorre à Faculdade de Odontologia de Bauru, né, a USP, que realiza 95 mil atendimentos por ano em diferentes níveis. Sim, atinge a Faculdade de Odontologia de Bauru, tem uma abrangência muito grande em todas as especialidades, inclusive na implantologia. Mas além da faculdade, existem outras entidades na cidade que também podem dar esse tipo de atendimento. Algumas atendendo totalmente gratuitamente, como é o caso da Faculdade de Odontologia de Bauru, e outras entidades às vezes cobram só o custo do material, alguma coisa que em determinadas situações acaba sendo viável para algum tipo de paciente. Em valores, o senhor poderia citar quanto ficaria um tratamento menos oneroso? Olha, é muito difícil nós falarmos na parte orçamentária, porque existem diferentes faixas, diferentes materiais importados, materiais nacionais, hoje com custos extremamente reduzidos. Mas, por exemplo, o custo intrínseco do material em si, do implante, não é o que encarece o tratamento. O que talvez nós tenhamos que valorizar é muito mais o tempo despendido para o estudo, o tempo despendido para a infraestrutura de atendimento. Porque cada paciente exige uma especialidade e um planejamento. Ou várias especialidades, vários planejamentos, e isso realmente é que torna o tratamento um pouco mais oneroso. Mas aqueles pacientes, por exemplo, que vão numa escola que o aluno está aprendendo, está muitas vezes pagando para aprender, que não é o caso da USP, porque lá é tudo de graça, mas que existe esse aprendizado, esse custo, às vezes eles pagam por um implante coisa de R$100, R$150. Para um dente. Para um dente, ou 200, ou 250, que não é o caso das clínicas particulares, que isso aí é um outro enfoque e que tem uma variabilidade de preço muito grande, de R$500 até R$2.000. O senhor consegue avaliar se aqui em Bauru há uma procura grande para implantes? É muito grande a procura de implantes em todos os setores, desde os setores menos até os mais privilegiados, porque, na verdade, nós entendemos que a estética do sorriso ela é fundamental e os dentes realmente fazem parte disso, né? Nós consideramos que uma pessoa que perde um dente é como perder uma parte do corpo humano, como perder uma falange de um dedo, por exemplo, e que a autoestima muitas vezes cai em função da quase que exclusão social, em função da falta dos dentes por um incômodo que causa. Então nós dizemos que a possibilidade de você fazer uma reabilitação funcional e estética dos dentes melhora a autoestima e provoca muitas vezes aquilo que é de mais belo que o ser humano tem, que é o sorriso. Que o sorriso é a expressão máxima da felicidade. Mas além da questão do sorriso, da questão estética, a implantologia ela também ajuda, de repente, se alguma pessoa tiver algum problema e aquele implante for exatamente necessário, que estiver afetando, por exemplo, a mastigação, alguma coisa nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Ele é um complemento, muitas vezes, para completar um procedimento ou um tratamento, ou uma reabilitação, não só de falta de dentes, mas muitas vezes de trabalhos mais avançados, como, por exemplo, não sei se é o caso de falar aqui,
Um paciente teve um tumor na maxila. Você tira todos os dentes, tira o tumor, o paciente está curado e você não tem como pôr dentes. Então você tem que colocar o implante em alguma outra área para criar um sustentáculo para você colocar os dentes no paciente. Então ele estaria curado do câncer, mas psicologicamente ele não está curado. E a hora que você devolve os dentes, você devolve a vida a esse paciente. Através da implantologia, que é a base, é o sustentáculo disso. E aqui na USP a gente já fez algum atendimento? Sim, muitos. Nós temos tratamentos assim de rotina, quando esses tipos de pacientes, que não são muitos, aparecem, mas a gente oferece sim. Não só na USP, mas especialmente no Centrinho. E quem quiser ter acesso a esse tipo de atendimento, tirar dúvidas ou de repente marcar alguma consulta, como deve proceder? O caminho correto é ligar na Faculdade de Odontologia de Bauru, no telefone 3235-8000, que é o PBX. E lá eles vamos dizer, direcionando para as áreas específicas e no caso da implantologia, nós poderemos dar o atendimento que for necessário, que eu estou sempre lá na Faculdade de Odontologia de Bauru. Quem chega na USP hoje, por exemplo, passa por uma triagem para ver se há nível socioeconômico, por exemplo, para fazer esse atendimento gratuito? Sim, existe o serviço de assistente social, mas o tratamento na FOB, ele não é só para as pessoas carentes. Ele pode ser também atendido por outras pessoas, desde que haja uma necessidade, vamos dizer, caracterizada e que sirva de modelo didático para os alunos treinarem, mas também em alguns casos de reabilitação que às vezes só a faculdade que pode fazer. E esses alunos, eles são supervisionados por professores que fazem esse atendimento, então, de certa forma, esses atendimentos gratuitos é uma via de mão dupla que auxilia tanto no processo de ensino-aprendizagem, né, a relação professor-aluno, e também contribui para devolver um pouco a vida, o sorriso para as pessoas. É claro, o professor sempre está lá para a supervisão e em algumas situações mais complicadas, o professor faz a demonstração prática, que somente demonstrando... Ele assume o caso. Claro, assume o caso, o parcial totalmente, e eu falo o seguinte, numa profissão como a nossa, que é profissionalizante, o professor tem que sentar no mocho. O professor tem que saber demonstrar, o professor tem que saber executar, para que o aluno aprenda com ele também. Porque não tem coisa melhor do que você poder sentar e fazer uma demonstração, e o aluno fixar isso e depois poder desenvolver melhor a sua prática odontológica. Vocês têm um programa de acompanhar esses pacientes que já fizeram implante e já estão com todos os problemas resolvidos e acompanhar essa higienização para manter esse implante? Sim, em diversos setores da faculdade nós temos, né? Depois da triagem, depois da complementação, os prontuários seguem para uma central que vai sendo, vamos dizer, direcionados para, vamos dizer, a preservação, para continuar o tratamento e a manutenção disso aí. E o implante, ele não impede que, de repente, o paciente faça um tratamento ortodôntico, coloque um aparelho? Não, não impede. Você pode, em qualquer momento, atuar. Mas o que é mais importante para nós é que esse paciente chegue antes de colocar o implante. Se ele tem os dentes mal colocados, a gente fazer um planejamento ortodôntico, colocar os dentes nos lugares e aí nos espaços a gente coloca o implante na posição ideal. Porque os dentes movimentam, o implante não pode ser movimentado. Ele é como se fosse um calo ósseo. Quando você quebra o braço, você forma ali um reparo e um calo que não mexe mais. O implante é mais ou menos igual. Você coloca, ele fixa no osso, é reconhecido como parte do corpo humano, não existe rejeição e nunca mais ele sai daquele lugar. É diferente do dente que pode movimentar. Então, o ideal é um planejamento prévio. Fazer todo um planejamento para que quando você colocar aquele implante, ele fique na posição definitiva e você possa fazer um dente, vamos dizer, ideal para aquela situação. Franciscone, a gente agradece a sua participação aqui no Diálogos e esperamos ter contribuído um pouco com as pessoas que têm, de repente, uma necessidade dentária e não sabia dessa alternativa. Foi muito bom estar aqui com você, Maíra, e também com a TV Unesp participando dessa entrevista. Muito obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe nosso programa também pela internet. Assista, compartilhe e deixe os seus comentários. Até mais!